E o Liberdade de Opinião sai do Rio de Janeiro e vai agora até Brasília. Nós vamos à capital federal para conversar mais uma vez com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, um bom dia para você, um Feliz Natal para você, para toda a família, hein? Bom dia, Feliz Natal, né? Aniversário hoje do fundador do cristianismo. Feliz Natal. Bom, vamos em frente então, Alexandre, com os nossos assuntos deste dia de Natal, sexta-feira, 25 de dezembro. Começando com a Coronavac. Ontem surgiu uma novidade. O governo da Turquia, que também tem um contrato com a Sinovac, assim como São Paulo, o Instituto Butantan, divulgou que na Turquia a Coronavac tem 91% de eficácia, que é um índice muito próximo de outras vacinas que estão sendo utilizadas pelo mundo, como a da Pfizer-BioNTech, a da Moderna, por exemplo. E aí nós fomos procurar o secretário de Saúde de São Paulo, secretário estadual, médico, Dr. Jean Gorenstein, que não quis confirmar se aqui no Brasil a eficácia ficou próxima da Turquia. Mas ele sugeriu que o índice pode ter ficado abaixo do resultado obtido lá. Vamos ver o que ele nos disse. Como eu disse, pode ser que a eficácia possa ser 60%, 70%. Nós não sabemos porque esse dado se manteve em sigilo total. Mas eu entendo que, de uma forma muito correta, a Sinovac está avaliando esses dados para que, dessa forma, possamos entender se esse percentual, que não atingiu talvez os 90% daquilo que a Turquia, por exemplo, se revelou, possa ser justificado por uma outra maneira. Por isso, a análise muito criteriosa dos dados está sendo realizada. Então, dessa maneira, nós não esperamos 90, 92. Quando nós atingimos isso, a gente fala, nossa, que bom que isso aconteceu. Mas, se nós obtivermos perfis menores, nem por isso ela é menos eficaz. Alexandre, o governo de São Paulo convoca uma coletiva, fez um barulho danado, fez com que as pessoas em São Paulo imaginassem que finalmente seria divulgada a eficácia da Coronavac por aqui. E durante a coletiva disseram que vão chamar uma outra coletiva no futuro para divulgar o que não pode ser divulgado agora por força de contrato. A Turquia, que tem um contrato parecido com a Sinovac, vai lá e divulga 91%. O governo de São Paulo volta e diz, olha, não é 91%, é algo próximo, mas não podemos falar. Não há aí, no mínimo, Alexandre, um problema de comunicação por parte do governo de São Paulo e do Instituto Butantan com a sociedade para deixar a coisa o mais transparente possível? Parece que estão fazendo um pouco do cérebro das pessoas que recebem essas informações, né? Eu ouvi o governador Dória várias vezes falar em resultados da Coronavac aqui no Brasil de 97%, 95%, 93%. E ontem a gente levou um susto, né? Foi a frustração quando se disse que estava aí no limiar, o que é o limiar o limiar da emergência, que é 50%. É o copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Isso se falou ontem. Agora a gente fica desconfiado que a Turquia também pode estar fazendo a mesma propaganda que fez o governador Dória, né? Porque os chineses estão cautelosos, devem temer essa frustração. O chinês, como a gente sabe, pensa muito no futuro porque tem muito passado, né? E essa vacina dele está sendo testada ainda lá, entre outras, né? Está sendo testada na Turquia, na Indonésia, no Chile e no Brasil, né? Claro que pode haver diferença, né? Os turcomanos, digamos assim, para falar da etnia prevalente lá, é uma etnia diferente do Brasil. As pessoas sabem, os entendidos em vacina sabem que o sistema imune é diferente entre homens e mulheres, entre crianças e idosos e entre etnias, né? Então, pode ser, sendo verdadeiro, na etnia turca está dando resultado. E aqui, nos testes que foram feitos, parece que há um receio de divulgar o resultado. A situação, enfim, é essa. E isso que estamos tratando de uma vacina tradicional, né? Como champanhe, método tradicional, né? É uma vacina que está sendo aplicada há décadas,
né? Esse sistema de vírus enfraquecido, dá uma carga lá no vírus, o vírus fica incapaz de se multiplicar, mas cria o sistema, estimula o sistema imune das pessoas, né? Dependendo da etnia, do sexo, da idade, né? Então, a situação é essa. Essa é a vacina do método tradicional conhecido. Não se está falando da vacina do método inovador, que nunca ninguém experimentou, que é da engenharia genética. Eu confio muito na engenharia genética da Embrapa, né? A outra, humana, é diferente. Está lá no Yuval Harari, nos livros dele, né? Vai acontecer, mas a gente não sabe ainda, precisa de décadas para ter os resultados. Até essa vacina tradicional começou a ser fabricada, digamos assim, pesquisada em maio. Então, ela tem 8 meses. Então, é impossível dizer qual é a duração da eficiência da vacina, por quanto tempo a vacina protege. Impossível dizer, porque não houve ainda teste, né? 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, a do DNA vai proteger para sempre, né? Então, são perguntas que ficam no ar e enfim, a pressa nunca foi uma solução para uma vacina, né? Para a segurança da vacina. Para a eficácia até pode ser, porque a ciência é mais ou menos isso, né? De erros e acertos, e vai indo para o caminho que tem mais acertos. É assim que trabalham os pesquisadores. Agora, Alexandre, ontem o presidente Jair Bolsonaro fez, não é, mesmo na noite da véspera do Natal, aquela transmissão que faz sempre às quintas-feiras na internet, e falou sobre esse problema que há em São Paulo, sobre a não divulgação até agora da eficácia da Coronavac, e reafirmou que o governo federal não vai se responsabilizar por eventuais efeitos colaterais de nenhum imunizante, como o presidente disse, a Pfizer exige no contrato que quer assinar com o Ministério da Saúde. Vamos acompanhar. A eficácia daquela vacina em São Paulo parece que está lá embaixo, né? A eficácia parece estar lá embaixo. Eu não vou divulgar o percentual aqui, porque se eu errar 0,0001%, eu vou apanhar da mídia. Eu assinei a semana passada uma medida provisória, né, com crédito de 20 bilhões de reais para comprar vacina. Mas deixo bem claro para vocês, né, até o momento, né, quando se aparecer uma vacina aí, se apresentar para a gente, e for certificada pela Anvisa, porque eu não sou irresponsável, passando pela Anvisa, nós vamos disponibilizar para todo mundo de forma, da minha parte, né, voluntária e gratuita, obviamente. Agora eu quero deixar bem claro para vocês, né, na bula, né, no contrato, está escrito lá no contrato dessa vacina, né, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. A atenção é tua. Daí se fala do termo de responsabilidade. Tem gente que quer que eu baixe uma medida provisória e diga que a responsabilidade é minha, governo federal. Não vou assinar isso. Alexandre, acho que aí tem 2 aspectos que eu gostaria que você analisasse. O primeiro deles é a fala do presidente sobre a Coronavac. Ele já se referiu à Coronavac como a vacina da China, a vacina do Dória, a vacina de São Paulo. Você vê isso como uma crítica ao governador paulista João Dória? Mais uma vez, a sobreposição de uma questão político-eleitoral, pensando em 22, do que numa campanha de imunização que nós precisamos colocar de pé, inclusive, aparentemente, com a utilização da Coronavac em determinada escala, se será ou não a vacina predominante aqui, a gente não tem como saber ainda, né? Esse é um ponto. E o outro ponto é esse termo de responsabilidade da vacina da Pfizer, né? Já há mais de 1 milhão de pessoas imunizadas com a vacina da Pfizer pelo mundo. Há poucos casos de reações alérgicas de pessoas que receberam a vacina. Ninguém virou jacaré, como chegou a brincar um dia o presidente da República, Jair Bolsonaro, por causa da Pfizer. E esse termo de responsabilidade não é algo comum que a gente assina quando vai fazer um procedimento qualquer, num dentista, num médico, um procedimento estético, por exemplo.
há razão para tanto temor sobre esta não responsabilização da farmacêutica por um eventual efeito colateral que não aconteceu ainda nas pessoas que já foram imunizadas com a vacina da Pfizer? Bom, tem o terceiro ponto, eu queria começar pelo terceiro ponto. Eu sou um defensor do artigo 13 da Constituição, que o presidente Bolsonaro passou por cima há pouco, né? A palavra gratuito não tem acento. O artigo 13 da Constituição diz que a língua aqui é o português. Bom, termo de responsabilidade. A gente assina na hora que vai fazer qualquer procedimento que demande até uma sedação, né? O dentista, a cirurgia, a gente assina. Então, é como você disse, porque o temor de partidos políticos, o PDT, por exemplo, entrou no Supremo, né? Para proibir que haja termo de responsabilidade, para obrigar a fazer a vacina, né? Outros partidos entraram no Supremo para obrigar o governo a mostrar o óbvio, que é o plano de vacinação que existe todos os anos, né? Ou para obrigar o governo a mostrar o absurdo, que é dar a data de início e a data do fim, né? Esse é um mal. É um mal da judicialização da vacina, né? Esse é o mal. O outro mal, respondendo à primeira pergunta, é a politização dos assuntos. Esse confronto entre o presidente da República e o governador do principal estado do país. Isso também é prejudicial, né? A questão de saúde devia estar acima disso. É ruim também, né? É ruim também, e muito ruim, considerar isso uma propaganda, né? Eu vi declarações vou falar de novo de declarações do governador Dória lá atrás, quando o Butantan não incluía em teste pessoas acima de 59 anos, espero que já tenha incluído, né? Mas era de 15 aos 59, né? E o governador Dória já dizia que ela tinha se mostrado eficaz em idosos, né? Quando não é propaganda. Propaganda também não deve se misturar com isso. E o pior de tudo é imaginar que vacina seja um grande negócio, né? Um negócio, claro, e é um grande negócio de bilhões de dólares, né? Cada dose, $10, aí uma dose, milhões de doses, é um grande negócio. Então esmaga-se a solução fácil, a solução barata, né? Porque quem tiver dúvida de solução fácil e barata, consulte o FDA, consulte o Senado americano e ponha lá uma palavrinha aí, ivermectina, por exemplo, né? Tá lá, né? Mas a gente está preocupado que a vacina não chega e apressa a vacina, né? E aí vem essa questão política, aliás, não acho que tenha sido ofensa ao Estado de São Paulo dizer que a vacina da China, a vacina do Butantan, a vacina de São Paulo, a vacina do Dória, é o que todo mundo diz, né? O presidente não se aparta da população, aliás, nem pode, porque todo poder emana do povo, né? Quem está apartado da população são algumas pessoas que se põem dentro de redomas da sua intelectualidade e aí ficam apartadas, deixam de sentir o povo e quebram a cara, né? Então, são essas as questões, revendo, né? Não há compatibilidade com um bom funcionamento do atendimento à saúde pública, havendo politização, havendo propaganda, né? havendo comércio no meio desse caminho, né? E havendo a judicialização, que eu estava esquecendo talvez do principal, que a judicialização hoje é um momento em que, isso são palavras de Fux e de Marco Aurélio, em que partidos sem voto no plenário usam o Supremo como um instrumento para fazer oposição ao Poder Executivo, né? Então são males que atrapalham, sim, o desenvolvimento do combate de um vírus, né, que não tem como não dizer que veio da China, porque veio da China e foi para São Paulo, né? Isso é comprovado. Depois foi para o Rio, depois se espalhou pelo país, né? Esse é o caminho, foi um pouco antes, né? Essas coisas são feitas sempre antes do Carnaval, né? Aí quando o Carnaval chegar, e aí se espalha. Agora, Alexandre, por falar no governador de São Paulo, João Dória, ele fez um bate-volta em Miami, nos Estados Unidos, para um período de 10 dias de férias. Isso repercutiu muito mal, especialmente em São Paulo, porque o governo paulista
havia acabado de anunciar um aumento de restrições no estado, com recomendações para que as pessoas, por exemplo, evitem viajar nessa época do ano aqui. O fato é que o governador voltou para São Paulo e gravou um vídeo para pedir desculpas. Nós separamos aqui um trecho. Eu já estou de volta aqui a São Paulo. Mas antes de explicar a você as razões da viagem e do meu retorno, quero transmitir aqui as minhas desculpas. Desculpas àqueles que imaginaram que eu estivesse aqui deixando a cidade ou o estado de São Paulo depois de medidas restritivas para desfrutar uma vida confortável, com menos restrições em Miami. Não houve essa intenção, não houve esse gesto de pouca responsabilidade da minha parte. Mas mesmo assim, peço desculpas. Eu não tenho compromisso com o erro. Já disse isso algumas vezes. E sempre que cometer um erro, eu serei o primeiro a reconhecer e pedir desculpa. Bom, ainda nesse vídeo, Alexandre, é um trecho, né? Nós exibimos um trecho aqui. O governador disse que não foi a Miami para fugir das restrições anunciadas pelo governo dele para barrar o avanço do coronavírus em São Paulo. Mas disse que ele e a esposa, Bia Dória, foram a Miami para participar de 2 conferências para as quais tinham sido convidados meses antes para apresentar perspectivas de investimentos para estrangeiros em São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho, Alexandre, sobre essa decisão do governador de São Paulo de ir a Miami. Ele já foi fotografado por paulistas na fila do embarque do aeroporto de Guarulhos, depois uma repercussão terrível em redes sociais. Ele volta quando o vice-governador, governador em exercício, Rodrigo Garcia, é diagnosticado com a Covid e agora grava um vídeo pedindo desculpas. Bom, está aqui, ele me mandou isso aqui na quarta-feira. Ele disse: a partir de hoje, o vice-governador Rodrigo Garcia assume interinamente o governo de São Paulo. Estou tirando 10 dias de licença para me dedicar à minha família. Trabalhei ininterruptamente ao longo de 2020, sacrificando o convívio popular, convívio familiar, especialmente com a Bia, minha esposa. Está aqui, mandou isso na quarta-feira. Ele não falou na conferência para defender os interesses de São Paulo, 2 conferências. Ele não falou. Poderia ter dito, a primeira coisa que deveria dizer: preciso fazer uma conferência em Miami. Me comprometi. Uma conferência excepcional, porque eu faço palestra e conheço os meus colegas que fazem palestra. Nenhum de nós foi chamado para fazer palestra nesse período de festas, entre novembro, entre Natal e Ano Novo. E ele fez as declarações que nós vimos aí sobre o testemunho de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aliás, ele fez uma confissão. O pessoal aqui que estuda, né, o Dr. Freud aqui do meu lado, que eu queria mostrar, mas agora não vou conseguir mostrar, está aqui, né? Vê que ele fez uma confissão. Né? Ele mesmo assumiu lá dentro o mecanismo de censura dele, está dizendo: eu fui a Miami para dar uma descansada, me afastar desse negócio. Né? Tem um filme do Júlio Bressani, de 1969, Matou a Família e Foi ao Cinema. Né? Eu fico imaginando, né? Fechou São Paulo, apressou a vacina e foi a Miami. Né? Fiz até um trocadilho, foi um voo de vice-versa, né? Porque alegou que o vice, está aqui outra, né? O vice-governador testou positivo para a Covid, também me mandou isso aqui. Só que agora, nesse áudio aí que nós ouvimos, nessa gravação, ele disse que teve um início de Covid. Né? É algo novo aí na história da Covid, um início de Covid. E mesmo porque o vice-governador é um jovem, acho que tem 48 anos ou 46, né? O prefeito Bruno Covas tem uma doença gravíssima e botou a cama no gabinete de trabalho dele, continuou trabalhando. Por que o vice não poderia continuar a trabalhar? Né? O presidente da República tem 65 anos, teve Covid e continuou a trabalhar. Né? Então, eu podia ir direto, afinal, a imagem de Nossa Senhora Aparecida estava ali do lado dele, digamos, escutando. Ele podia dizer: olha, errei, quando eu cheguei lá tinha uma enxurrada de críticas, aí eu resolvi voltar, porque eu vi que a crítica foi muito maior, eu levei um susto.
né? Eu teimei em vir, acabei me dando mal, me desculpem. Tudo bem, agora me desculpem. Qual é a saída, né? Tinha que pedir desculpas. E correu risco, né? Ficou dentro de um avião esse tempo todo, né? Isso também é algo... Bom, só para terminar, né? Já que ele disse, não fui eu que disse, foi ele que disse, o mecanismo lá, o mecanismo de censura dele é que disse isso. Eu não fui para Miami para desfrutar do conforto e tal. Se fosse para a Califórnia, não desfrutaria da mesma liberdade. Miami está free, né? Eu tenho uma sobrinha que foi comissária-chefe de uma muito famosa empresa aérea árabe, né, de um país árabe muito rico, e ela me conta que quando chega o Ramadã, o avião fica cheio dos grandes potestados, né, que vão para Londres para escapar das restrições das festas e do álcool e da bebida, e vão lá para Londres. Não foi o caso de fazer festa, ele disse que foi fazer conferência, mas foi dar uma descansada e voltou. Sentiu, né? Mal chegou, que falta de sorte. Mal chegou e já choveram as críticas, voltou a pedir desculpas, né? O pedido de desculpas enfim, necessário. O presidente do Supremo, Luiz Fux, defendeu a compra pela corte de 7 mil doses da vacina, quando existia uma vacina registrada pela Anvisa para imunizar ministros e servidores. A declaração foi dada durante uma entrevista à TV Justiça que nós vamos mostrar. Não adianta vacinar os ministros e não vacinar os servidores. A difusão da doença seria exatamente a mesma. Mas o importante é que o Supremo Tribunal Federal teve essa preocupação ética de estabelecer que, dentro das possibilidades, na hora que for o momento certo, que eles tenham a vacina para o judiciário não parar. Bom, o pedido de 7 mil doses enviado à Fiocruz foi assinado pelo diretor-geral do Supremo, Edmundo Veras dos Santos Filho. A justificativa usada é que servidores desempenham, abre aspas, papel fundamental no país e que muitos deles fazem parte dos chamados grupos de risco. Segundo Fux, o pedido feito pelo Supremo seria atendido apenas dentro de possibilidades e depois da imunização de grupos prioritários. Acerta o Supremo Tribunal Federal ao fazer esse pedido ou é uma tentativa de dar uma carteirada, Alexandre? De novo, vou citar aqui meu companheiro, Dr. Zygmunt. Preocupação ética, vocês ouviram? Isso foi um ato falho, né? Porque exatamente o problema aí é ético. Vocês levarão assim um susto, né? Vão dividir 7 mil doses, ou para 7 mil pessoas, por 11 ministros, vai dar 636 pessoas por ministro. Mas não é bem assim, né? É o seguinte, é que entram, claro, os ministros, seus assessores, os funcionários do tribunal, os terceirizados, os estagiários, os pensionistas e as famílias, os dependentes. Então, aí fica uma multidão, né? E é bom lembrar também que o Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal superior abaixo do Supremo, também fez esse pedido, e são 33 ministros, também fez esse pedido e também deu essa explicação, que não é exatamente uma reserva, era só para garantir, mas não é reserva. Não. A gente usa eufemismos, principalmente nos tribunais, eufemismos são muito usados, não era uma reserva. Agora, a primeira coisa, né? O destinatário foi errado. Deviam escrever para o Ministério da Saúde, perguntando para o Ministério da Saúde. Mas seria perda de tempo, porque o Supremo já foi informado das prioridades. Quando, em nome de um pequeno partido, o ministro Lewandowski exigiu que o Ministério da Saúde fornecesse a programação da vacina, o Ministério da Saúde informou que, em primeiro lugar, serão vacinados, né, os de maior risco, na proporção do risco. Idosos, né, e profissionais de saúde, por exemplo, né? E, além do mais, está aqui na nossa Constituição
no caput, né, no início, na abertura do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, Alexandre, um ótimo dia, mais uma vez um Feliz Natal e até o próximo Liberdade de Opinião, hein? Aproveitem o Natal, o 25 de dezembro. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.